Bom dia, tudo bem, amados e amadas de Deus? Hoje, dia 14, sexta-feira, já iniciando o nosso final de semana. Desde já, paz e bênçãos a todos vocês. Hoje, dia 14, a igreja celebra São Maximiliano Maria Kolbe. E assim sendo, por intercessão dele, nós já estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino de Deus, do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas, existem já estudos feitos pela Organização Mundial de Saúde a respeito dos possíveis efeitos psicológicos do pós-pandemia. E esses efeitos psicológicos estão listados como ansiedade, medo, depressão, mas uma das citações são os conflitos familiares que vão surgir, aliás, que já estão surgindo, porque uma vez obrigados, devido à pandemia, estarmos dentro de um isolamento social, e muitas famílias dentro de suas casas, contando ainda mais que muitos perderam a sua posição no trabalho por conta da crise financeira. A pandemia levou essas pessoas a conviverem ainda mais debaixo do mesmo teto. E nesse meio tempo, com certeza, passaram a se descobrir um pouquinho melhor. Tipo aquela coisa: não pensei que ele era assim, não pensei que ela ia assim. Ali, a vivência com os filhos no dia a dia. Isso vai fazendo com que as pessoas, ao se verem de uma melhor maneira, e se verem ainda mais na posição de se consolarem, de se fortalecerem mutuamente, entra aí as questões que o próprio catecismo da Igreja Católica apresenta com relação às discussões, à falta de amor, às brigas. Então, o que está acontecendo? Os conflitos familiares, se bem que eles não nasceram, eles não estão nascendo agora, nessa época de pandemia, né? Eles são existentes no mundo desde Adão e Eva. Mas é interessante que, dentro da relação conjugal que o Evangelho apresenta hoje, o interessante é que a relação das pessoas sempre foi uma coisa muito difícil.
difícil, muito complicada. Eu não estou aqui falando de quem é cristão, de quem deixa de ser cristão. Amém? Eu estou falando de que, por sermos nós seres relacionáveis, nós vivemos das nossas relações. Então, entra aqui o que Paulo fala na carta aos Coríntios: o amor tudo perdoa, o amor tudo suporta, o amor não é egoísta, o amor... Então, as pessoas nessa época estão se descobrindo no lado contrário, muitas pessoas no lado contrário dessa situação que Paulo explica a respeito do amor. E a relação matrimonial, ela tem que ser cercada por esse amor de compreensão, de perdão. Então, hoje, e com certeza, infelizmente, vão haver aí muitas separações, independente de serem pessoas de igreja ou pessoas de não igrejas. E nós também, de modo especial, nós não estamos excluídos dessas fatalidades, né, do matrimônio. Então, amados, quando eu citei essa questão da pandemia, da questão do isolamento social, as pessoas, né, hoje tendo que se integrar um pouquinho mais, mesmo porque se antes não ocorria isso, antes da pandemia, aquele corre-corre, o marido chega, não tem tempo de conversar com a esposa chega, não tem tempo de conversar com o esposo, tem trabalho para fazer como dona de casa, como mãe, como esposa, e o marido idem, o marido idem, né? E quando chega aquela hora de ter uma conversa, como é que foi o seu dia, como é que aconteceu isso, não está tendo. Agora estão tendo que ter. Então estão começando a se perceber em suas necessidades pessoais e também de relação, para que ela se mantenha firme, e não estão dando conta do recado, porque não estavam preparadas para isso. Aliás, se quando uma relação conjugal, de modo especial, aquela relação que recebeu a bênção do matrimônio, aqui no altar, se essa relação conjugal não for a mesma relação com Deus, isso de ambos, ou infelizmente nos dias de hoje, um para cada lado, é inevitável que, infelizmente, as separações, o que Deus uniu, o homem não separa, não venha a um bom termo, né? Infelizmente, isso já está ocorrendo, já ocorre há muito tempo. Então, eu acredito que, dentro do que o Evangelho nos coloca hoje, acima de tudo, devemos ter como casais, independente de igreja ou não, temos uma relação de amor com Deus. Uma relação de amor com Deus que nos permite olhar para o outro, perceber a fraqueza do outro, perceber que ele é tão necessitado de Deus quanto nós, que ele é tão necessitado de perdão quanto nós, que ele é tão necessitado de carinho quanto nós, de respeito quanto nós, para que justamente aqueles efeitos, lá no começo dessa reflexão, ansiedade, medo, fracasso, derrota, depressão, ansiedade, já estão, isso é uma coisa que o mundo nos coloca diariamente. Agora você imagina, você não tinha tempo, o casal não tinha tempo de fazer isso antes da pandemia, não se conversavam, né? Não se davam por completo nesse sentido. E essas coisas, esses efeitos, né, piorando a cada dia, e hoje as pessoas se vendo obrigadas, e essa palavra é meio que bem certeza de falar, né, obrigadas a conviverem um pouco mais, estão nas dificuldades, né, de poder, um quanto o outro, abarcar essas condições psicológicas de dificuldade que outra pessoa tem. E mais uma vez, então, vale aqui lembrar, a relação com Deus é que permitiria se suportarem, né? Como fala Paulo lá na carta aos Coríntios. Então, amados, acredito que tudo que acontece no mundo hoje em dia, de forma especial, essa época tão difícil, tão grave, nós acreditamos que ainda é tempo, né? De olharmos para Deus, de consertar nossas vidas enquanto relação matrimonial, enquanto esposo e esposa, para que possamos, né, como vê o Evangelho de antes de ontem e de ontem, dizendo com relação ao perdão, né? Então que possamos nós
nessa época de pandemia, nessa época de relacionamento mais fechado, aquela época que temos que estar cuidando uns dos outros, que ela seja mais amorosa, tendo essa relação pessoal com Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E mais uma vez, pela intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, desça sobre nós, sobre nossas casas, trabalho e saúde, as bênçãos desse Deus Todo-Poderoso e amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu abraço fraternal a todos vocês.